Olá, aluno interativo. Bom, estamos de volta para tratar sobre a nossa trigonometria. O tema de hoje é Lei dos Cossenos. Bom, lembrando um pouco da nossa teoria de lei dos senos, você lembra que aquela situação foi estabelecida para triângulos quaisquer, certo? Porque senão nós estaríamos, no caso, no triângulo retângulo, nós usaríamos as razões trigonométricas. Bom, novamente, a lei dos cossenos também é utilizada para triângulos quaisquer, porque se nós tivermos triângulos retângulos, é sempre mais fácil utilizar as razões trigonométricas. Bom, a lei dos cossenos afirma o seguinte, tá? Dado um triângulo para você, um triângulo qualquer, tá? Não necessariamente ele precisa ser um triângulo retângulo. Se eu traçar a altura desse triângulo retângulo, eu consigo estabelecer uma relação entre esses lados aqui, tá? Para isso eu preciso ter de apenas um ângulo. Bom, se eu tiver apenas um conhecimento de um dos ângulos, eu consigo estabelecer uma relação, tá? Que comunica esses três lados de uma vez. E é exatamente o que a lei dos cossenos nos afirma. Tá? A demonstração fica para outra situação, porque nossa situação aqui é só aplicar. Tá? E aí, o que é a lei dos cossenos nos afirma? Afirma o seguinte: se eu, por exemplo, tivesse conhecimento do lado B e C e um ângulo A, eu conseguiria determinar o comprimento Azinho. Certo? Se eu tivesse o conhecimento de C e Azinho e o ângulo B, eu conseguiria determinar o comprimento de Bzinho. Se eu tivesse conhecimento do lado Bzinho e Azinho e o ângulo C, eu consigo determinar o lado Czinho. Bom, como é que isso afirma, né? Como é que ele diz essa situação? Como é que ele traduz para você essa correlação? Ele diz o seguinte: estabeleça o ângulo escolhido. Bom, suponha que eu escolhi o A, tá? Escolhi o ângulo que está aqui. Bom, a este ângulo, observe o lado oposto a ele, Azinho. Bom, a lei dos cossenos afirma o seguinte: este lado ao quadrado, que é exatamente o lado oposto ao ângulo tomado como referência, este lado ao quadrado é igual à soma dos outros dois lados, cada um ao quadrado, ó, como está dizendo essa linha aqui, tá? Ó. Este lado ao quadrado é igual à soma dos outros dois lados, cada um ao quadrado, menos duas vezes o produto desses dois lados, ou seja, duas vezes o produto desses dois cabinhos aqui, B e Czinho, pelo cosseno do ângulo que você tomou como referência. Lembre que a nossa referência foi o ângulo estabelecido. Então, se eu tivesse começado, por exemplo, pelo ângulo em B, o lado principal, o lado que começaria a minha lei dos cossenos era o Bzinho, como está nessa segunda linha aqui, ó. Então, Bzinho ao quadrado seria igual à soma dos outros dois lados, cada um ao quadrado, menos duas vezes o produto desses dois lados, pelo cosseno do ângulo que você tomou como referência. E aí, sucessivamente, a mesma coisa para o Czinho, se eu tivesse tomado como referência o ângulo em C. Ok? Bom, para melhor fixar nossas ideias, vamos à prática de um exercício. Bom, nosso exercício diz o seguinte: três cidades, A, B e C, tá? Ó, A, B e C, estão ligadas entre si, como representa a situação abaixo, com escala em quilômetros, tá? Até porque foi estabelecido aqui na situação. Bom, primeira pergunta. Dessa forma, determine qual é a distância de B a C, tá? E na letra B ele pergunta assim: o tempo mínimo em minutos de travessia entre as cidades B e C, ou seja, ele quer saber qual é o tempo que ele gastaria aqui, ok? Se a velocidade máxima permitida nesse trecho é de 140 km. Bom, vamos à prática. Bom, na nossa situação, nós tínhamos o seguinte: A, B e C são três cidades, tá? De tal forma que a distância de A para B era 50 km, a distância de A para C era 80 km, e ele queria determinar, né, na letra A, qual era a distância da cidade BC. Mas, observe, tomando como referência o meu ângulo aqui A, 60 graus, eu posso exatamente aplicar a lei dos cossenos, né? Ó, o que é que dizia a lei dos cossenos?
que o lado oposto ao ângulo tomado como referência ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, deve ser igual a soma desses dois lados, cada um ao quadrado, ou seja, 50 ao quadrado mais 80 ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses dois lados, ou seja, dos lados adjacentes ao ângulo tomado como referência, 50 e 80, pelo cosseno do ângulo que você tomou como referência, né? Que foi de 60 graus. Bom, daí para frente é continhas, tá? Você tem que resolver a situação. Bom, fazendo isso eu vou ter o seguinte, ó, x ao quadrado vai ser igual, isso aqui ao quadrado vai dar 2.500, isso aqui ao quadrado dá 6.400, menos 2, geralmente eu costumo deixar esse 2 aqui, porque nos cossenos dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60, sempre aparece o denominador 2, tá? E aí fica fácil, porque você consegue simplificar logo o 2. E aí o 2 vai embora na simplificação. E você vai ficar somente com o produto desse pelo numerador do número, da minha fração. Lá? Vamos lá. Este vezes esse eu teria 4.000, certo? Pelo cosseno de 60. Você vai lá naquela sua tabelinha que nós construímos, lá nas razões trigonométricas, certo? E observa que o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Ó, o denominador 2 que eu avisei que ia aparecer, tá? Geralmente nos ângulos notáveis, eles sempre aparecem, tá? E daí eu vou ter o seguinte, x ao quadrado é igual a soma de 2.500 mais 6.400, que vai dar 8.900, menos o produto de 4.000 por 1, que é 4.000. Então x ao quadrado só pode ser 4.900. Logo, o meu x ele só pode ser a raiz desse valor, né? Lembrando que seria mais ou menos a raiz. Porém, como essa situação aqui só cabe valores positivos por ser distância, então eu já posso assumir que meu x é positivo. Tirando a raiz disso, você vai achar que a distância entre as duas cidades é de 70 km. Bom, respondendo o que ele perguntava na letra B, ele dizia o seguinte, qual é o tempo mínimo que uma certa pessoa, um certo viajante gastaria se saísse de B até C, tá? Sabendo que a velocidade máxima permitida nesse trecho era de 140 km. Bom, mas se eu quero o tempo mínimo, eu vou exatamente utilizar a velocidade máxima. Tá? Quando eu utilizo a velocidade máxima, eu diminuo o meu tempo. Tá? Então é exatamente o que eu vou procurar. Lembrando que tempo é exatamente a razão entre o espaço e a velocidade média permitida naquela situação. Tá? Mas o meu espaço eu já descobri. O meu espaço é 70 quilômetros. Então aqui eu tenho 70 dividido pela minha velocidade média, que na questão ele forneceu a você, que a velocidade máxima permitida lá era de 140 quilômetros por hora, tá? Então eu vou dividir por 140 quilômetros por hora, e eu vou achar exatamente, né, ó, 0,5 hora, tá? Mas, bom, eu não posso responder uma situação como usando 0,5 horas, porque eu sei que 0,5 horas é exatamente igual a 30 minutos, tá? E aí você determina que a velocidade máxima permitida naquela situação, que era de 140 km, lhe fornece um tempo mínimo de 30 minutos, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desta aula, tá? Essas e muitas outras aulas você encontra no site do nosso Colégio Interativo. Até mais!